Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é a irmã Antônia, do canal Verdade Revelada. Mais uma vez, meus amados, minhas amadas, estou aqui para compartilhar algo de Deus para você, né, que tem prazer neste conteúdo, que é a doce palavra de Deus, né, e eu quero dizer para aqueles que não me conhecem, prazer, eu sou a irmã Antônia, né? Eu gosto de estar levando a palavra do Senhor quando o Senhor toca no meu coração. E hoje eu vou trazer a palavra falando sobre jejum, que muitas pessoas, né, não conseguem fazer o jejum, outros não sabem fazer o jejum, outros não têm incentivo para fazer o jejum. E hoje eu me encontro aqui trazendo nesta palavra para que você, através desta palavra, que é a palavra de Deus, você tenha sede e o desejo para jejuar. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, para não ficar nas minhas palavras, eu vou, né, trazer a palavra de Deus, ler com vocês a palavra de Deus. Pega aí a Bíblia, né, e vamos ler a palavra. Se você estiver ocupado e você não pode, você também pare para ouvir também, né, você fique a sua mente cativa na palavra de Deus, amém? Glória a Deus, aleluia. Então vamos lá. Lá no livro de Atos 13, né, e versículo 1 em diante, vamos ler a palavra de Deus que diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestre. Que igreja maravilhosa, né? Nessa igreja de Antioquia havia profetas e mestre. Por que que tinha profeta e mestre nessa igreja? Porque tinha alguém ali que levava Deus a sério, buscava o Senhor, né, e jejuava. Glória a Deus, aleluia. Diz assim, meus amados e minhas amadas, igreja de Deus: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo, que Saulo se tornou Paulo mais na frente. Glória a Deus, aleluia. Enquanto eles estavam fazendo o quê? Adorando ao Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separa-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre ele, os despediram. Então, naquela igreja de Antioquia, estava profeta, mestre, estava homens de Deus ali naquele lugar, meus amados irmãos, jejuando e orando, porque quando você separa tempo para o Senhor, para jejuar e orar, o Espírito Santo, ele se manifesta em visões e em revelações, e foi naquele momento que o Espírito Santo se manifestou no meio daquela reunião, no meio daqueles homens de Deus, e você não é diferente. Não aconteceu só naqueles tempos, meus amados irmãos. Hoje também, quando você se separa para buscar o Senhor, que você tem um tempo para o Senhor, você vai ver manifestação do Espírito Santo, do seu Espírito nas nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Então, enquanto eles estavam ali orando e jejuando, né, foi impondo as mãos sobre eles e o despediram. Glória a Deus, aleluia. O que eu quero falar hoje nesse vídeo, meus amados irmãos? Uma experiência que eu tive enquanto eu estava no jejum e na oração. Certa vez, um tempo desse aí atrás, eu não marquei no meu caderno, porque a gente tem que ter um caderno dos nossos devocionais, daquilo que nós estamos fazendo, para que o Espírito Santo venha entender que nós, né, temos aquele prazer, né, de levar
de fazer, de escrever, para nós não esquecer das manifestações do Espírito Santo, do que o Espírito Santo ele pode fazer nas nossas vidas. Sim, meus amados irmãos, através do jejum, através da oração, através do louvor, porque o louvor também, ele faz algo maravilhoso nas nossas vidas. Louvor é muito maravilhoso quando você louva a Deus. Glória a Deus. Então, a gente estava orando, era um jejum coletivo, não era eu sozinha, a gente se separou, eu mais 4 amigas, irmãs de oração, num certo quartinho da própria igreja, né? A gente entrou naquele dia, no jejum, 3 dias sem voltar para casa, naquele quartinho ali, né? Só na água. Glória a Deus, aleluia. Foi muito maravilhoso, meus amados irmãos. Foi uma coisa assim que o Senhor nos trouxe, que nunca, jamais eu vou me esquecer aquilo que aconteceu durante aquele jejum. Então a gente abriu aquele jejum ali, pediu para o Senhor tirar a angústia, pediu para o Senhor tirar a fraqueza, pediu para o Senhor tirar a fome, aquele desejo daquela comida. Nós fizemos aquela oração e Deus ouviu a nossa oração. Quando chegava pela manhã, a gente ia para o café da manhã. Qual era o café da manhã? Era uma palavra, dava as mãos e orava, e nós era satisfeitos. O Senhor nos satisfazia com a palavra de Deus, porque o Senhor disse que a palavra de Deus é pão que nos alimenta. Glória a Deus, aleluia. Então, foi durante aquele dia, nós muito alegres, e quando nós não estava orando, quando nós não estava louvando, nós tinha ali a nossa caixinha, nós tinha ali, né, a pregação, colocava uma pregação ali, e ali nós ficava ouvindo a pregação, se alimentando da palavra de Deus, glorificando o nome do Senhor. Meus amados irmãos, eu quero dizer que a gente se separou para fazer, né, aqueles 3 dias de oração e jejum só com aquelas irmãs, mas eu quero dizer também que você trabalhando, você pode fazer o seu jejum também, tá ligado em Deus também, porque eu já fiz 3 dias de jejum na minha casa, limpando a casa, fazendo almoço para as pessoas e também buscando o Senhor. Também eu tinha até, às vezes, eu tinha necessidade de ir na rua e fazia o que eu tinha de fazer na rua e voltava, mas todo o tempo ligado com o Senhor. E grande foi a recompensa que o Senhor fez na minha vida. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, ali no 2º dia de oração e de jejum, o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele fez grandes coisas nas nossas vidas. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Sim, meus amados irmãos, deixa eu dizer aqui que no 2º dia chegou uma fome. E naquela fome que chegou, a gente estava ali, na frente, né, de lado, aliás, tinha um pé de caju, e nesse dia era tempo de caju. Tinha um caju ali que estava vermelhinho, vermelhinho, e debaixo assim do pé de caju tinha uma mesa. E eu olhei para aquele caju, foi no momento que a gente ia sair do quartinho para orar, né? No meio da igreja, né? Porque a igreja era tipo um galpão, não tinha parede nessa igreja. Glória a Deus, aleluia. Pois eu olhei, desejei mesmo, queria muito, meu coração pediu muito para me comer aquele caju, que já estava no 2º dia. E eu disse, não. A minha carne, ela tem que me obedecer. Eu estou jejuando. E eu vou continuar no jejum em nome de Jesus Cristo. Meus amados irmãos, e ali eu subi para ir adorar e glorificar o nome do Senhor junto com minhas irmãs. E quando eu volto, aquele caju estava em cima da mesa. Ele caiu em cima da mesa e não caiu no chão. Em cima da mesa e lá ficou. E eu disse, eu sei. Tudo isso é uma provinha para que eu venha quebrar meu jejum. Mas eu passei, eu disse, fica aí, porque eu não vou te comer. Glória a Deus, aleluia. Então eu passei e continuamos orando, glorificando o nome do Senhor. Durante, meus amados irmãos, o jejum, nós tivemos visões, né? Teve uma irmã que teve visões, que ali nós era 3 irmãs, e na hora
Irmã, se eu não me engano, era 3 ou 4 irmãs, porque eu não escrevi aquilo ali, e eu não tenho muita certeza, mas era de 3 a 4 irmãs que estavam ali. E a irmã teve visões de um anjo chegando, 4 anjos com 4 bandejas ali, cada uma com seus feixes, para entregar a cada uma de nós. Glória a Deus, aleluia. Foi um mover do Espírito Santo, foi poder de Deus. É muito maravilhoso. Você tem experiência com o Senhor, você se fortalece no Senhor. É bênção de Deus. Glória a Deus, aleluia. E eu quero dizer para cada um dos meus amados irmãos que foi o 3º dia. E no 3º dia ali, glória a Deus, aleluia. Foi quando foi para de tardezinha, que era para chegar o irmão trazendo nossa comida, porque o irmão ficou de trazer a nossa comida. Glória a Deus. Ali, meus amados irmãos, num momento eu tive uma visão. O inimigo querendo me enganar. Passou um homem de roupa de moreno, um homem de calça jeans com um monte de chave de um lado ali. Eu disse, eita, minha comida tá chegando. E não era. Era algo que o inimigo estava me enganando, né? Numa visão, e naquela hora eu não tive o discernimento, pensando que era o irmão já trazendo a nossa comida. Glória a Deus, aleluia. Então, naquele momento que você está em jejum e oração, você tem visões, você tem revelações, e o Senhor abre tua mente, tu entende a palavra de Deus, é uma coisa maravilhosa, é gratificante você estar na presença do Senhor, em jejum e oração, e eu te recomendo. Porque naquele momento que aqueles irmãos lá em Atos 13, eles estavam em jejum e oração, foi no momento que o Espírito Santo separou eles para a obra do Senhor. Então foi maravilhoso aquilo ali. E quando deu de tardezinha, nós entregamos ali o nosso jejum, agradecemos o Senhor, ofertemos a Ele aqueles 3 dias de jejum e oração e louvor. Glória a Deus, voltamos para nossa casa. Graças a Deus foi bênção, foi maravilhosa. A partir daqueles dias, meus filhos não eram empregados, nunca tinha arrumado um serviço, meus filhos. Então Deus abriu porta de emprego para os meus 2 filhos, numa empresa que era maravilhosa, uma empresa boa. Começaram a ganhar bem, né? E não foi eu que fui atrás da porta de emprego para os meus filhos e nem meus filhos. O próprio dono da empresa, ele foi lá onde eu estava, perguntou se meus filhos podiam ir trabalhar na empresa dele. Vocês acreditam? Deus faz assim. Glória a Deus. Grande é o nome do Senhor. Eu quero dizer que esse patrão, ele já era esse dono da empresa, ele já era patrão desse pai dos meus filhos. Ele já era patrão dele, né? Mas só que ele nunca tinha olhado para meus filhos para chamar para trabalhar, nunca. Era como meus filhos ali não existissem. Mas a partir daquele dia, ele foi lá onde eu estava, me perguntar se eu deixaria meus filhos ir trabalhar na empresa. Com direito de café da manhã, almoço e janta e tudo. Foi bênção de Deus. Foi bênção de Deus. O Senhor, neste ano, o Senhor fez grandes coisas na minha vida. Eu ganhei geladeira, eu ganhei sofá, eu ganhei muitas coisas. O Senhor me abençoou muitíssimo naquele dia, naquele ano que eu fiz. Foi uma bênção de Deus, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, povo de Deus. Então tem muitas pessoas, muitos irmãos, que ainda não tiveram essa experiência, né? E eu lhe convido para você experimentar. E o Senhor, Ele te sustenta. O Senhor, Ele te sustenta. Se você diz, irmã, eu quero te dizer que eu tenho enfermidade no meu estômago, eu não posso passar 3 dias. Meus amados, povo de Deus, não precisa ser 3 dias. Você pode fazer aquele jejum parcial, aquele jejum que você fez, aquele jejum de Daniel, tirando algumas coisas e se ligando com o Senhor, orando, glorificando o nome do Senhor, se afastando das redes sociais e estando ligada sempre na presença de Deus.
Você pode fazer o jejum tirando a carne. Você pode fazer jejum tirando algumas coisas que o seu corpo gosta muito. E ligada no Senhor. Ligado no Senhor. Grandes coisas o Senhor vai fazer na tua vida. O Senhor vai libertar de algo. O Senhor vai te encher. O Senhor vai fazer muitas coisas na tua vida. Você vai ler a palavra de Deus com entendimento e sabedoria. O Senhor me trouxe essa palavra, né? A experiência do jejum na minha vida foi esse, né? E com certeza eu vou trazer muito mais experiências aqui, meus amados irmãos, porque eu vou fazer muito mais, eu vou jejuar mais, eu vou buscar mais do Senhor, e tudo que estiver acontecendo eu vou trazer para os meus amados irmãos, conforme a direção do Espírito Santo. Tá ok? Que Deus venha te abençoar, que Deus venha cuidar de cada um, de nossos amados, nossas amadas irmãs, em nome de Jesus Cristo. Ficam com Deus.